A gente começa atendendo aqui a Ana Maria, de São Paulo, que escreveu: Padre Fábio, meu nome é Ana Maria, tenho 43 anos, sou casada há 20 anos, mãe de 2 filhos. E tenho vivido muito angustiada nos últimos anos. Já estou diagnosticada como deprimida. A razão do sofrimento, padre, é não ter feito da minha vida o que eu verdadeiramente queria. Eu me casei aos 23 anos porque estava grávida. Deixei a faculdade de engenharia e, consequentemente, não pude concretizar o meu sonho profissional. Padre, sinto-me irrealizada. Cheguei à conclusão que errei no momento em que deixei a faculdade. Desperdicei a oportunidade de ser feliz. Vejo sempre o Senhor dizer que a vida só tem sentido quando nos realizamos como pessoa. O Senhor tem razão. Gostaria muito que o Senhor me ajudasse com sua palavra. Como posso conviver hoje com a certeza de que não escolhi o caminho certo? Ana Maria, chega um momento da nossa vida que eu acredito que depois dos 40 isso intensifica mais, né? Eu não tenho 40 ainda, vou fazer o ano que vem, mas eu acredito que depois dos 40 a gente começa a enxergar as coisas de uma forma muito diferente, porque de alguma maneira a gente já sabe que ultrapassou quase que a metade da vida, né? Não sei se a gente vai ter a graça de viver aos 80, tem alguns mais teimosos que chegam aos 90, 100, né? Não sei se vai ser o nosso caso. Mas é natural que neste momento da vida você faça essa análise da sua história. Passou dos 40, é provável que os filhos já estejam crescidos, já estejam encaminhados, e de repente as suas escolhas ficam mais claras diante dos seus olhos. Porque a maternidade, ela ocupa muito a vida da mulher. É possível que essa frustração que você sente agora, você não tenha sentido tanto no passado, porque a maternidade, ela enche de afeto o coração da mãe. Então aquele cuidado o tempo todo com os filhos, arruma e faz, e orienta, e busca, e leva. Tudo isso, do ponto de vista afetivo, preenche muito o coração da mulher. Então é por isso que você precisa tomar uma certa distância no momento que você vai analisar a sua irrealização profissional, porque agora também é provável que você esteja vivendo também um déficit de afeto. Porque à medida que os filhos vão crescendo, eles vão assumindo a própria vida, eles vão descobrindo o seu lugar no mundo, e é importante que os filhos descubram os seus lugares no mundo, para que depois eles não venham dizer o mesmo que você está dizendo. Então é provável que agora as lacunas afetivas estejam lhe fazendo enxergar as suas opções. Então cuidado para você não ser ingrata com você. É provável que você hoje esteja sofrendo daquilo que é interessante. Veja bem, na vida nós temos sempre 2 dimensões que a gente precisa analisar, que é o eu real e o eu ideal. Nós trabalhamos a nossa vida o tempo todo a partir dessas 2 realidades. O que é o eu ideal? Aquilo que nós sempre sonhamos ser. Aí você coloca todas as dimensões da vida humana. O homem com quem você queria se casar, o emprego que você queria ter, o comportamento que você gostaria de assumir, a atitude, o jeito de ser, os talentos, as aptidões, a casa, o lugar que você gostaria de morar. Tudo isso faz parte do seu ideal, né? É o meu eu ideal, aquilo que dentro de mim é uma meta a ser alcançada. À medida que o tempo vai passando, você vai chegando à conclusão de que este eu ideal está cada vez mais distante de você, porque a realidade, ela vai engolindo os sonhos. E é muito perigoso isso. É muito perigoso porque o eu ideal, ele não pode sufocar o eu real. Ele tem que ser um sinalizador para aquilo que o eu real precisa buscar. Só que tem uma coisa, Ana, nem sempre o tempo, ele nos permite, nem sempre as circunstâncias nos permitem a realização deste eu ideal. E aí você vê o que te sobra. Eu, por exemplo, é claro que eu gostaria de ser um ser humano muito melhor, mas eu ainda não cheguei lá. Eu não desisto disso. Mas o ser bom e aquilo que eu convenciono como uma meta para o meu ser
como pessoa, também tem limites. Porque pode ser que eu tenha querido, desejado, para o meu eu, né, a partir do meu eu ideal, realizar coisas que hoje a minha idade não me permite mais. Ah, mas a idade é um limite? Querendo ou não, é limite para muitas coisas. Você pode ter limites, por exemplo, o eu real sofre os limites, por exemplo, das circunstâncias. Hoje, muitas pessoas gostariam de estudar, por exemplo, mas o filho está lá, precisando dela. Como é que vai fazer? Tem que tentar articular de uma maneira que possa exercer a função da maternidade, mas ao mesmo tempo possa buscar os sonhos. O que na verdade você precisa fazer, minha filha? Primeiro, tenha misericórdia com você. Não fique se punindo por aquilo que não viveu. Comece a olhar o que foi bom nas suas escolhas. Seria muito injusto da sua parte que você agora ficasse olhando para o eu ideal e desprezasse totalmente o seu eu real. Veja que esta inadequação pode diminuir no momento que você analisa com mais honestidade e justiça, que naquele momento você não sabia escolher, que naquele momento você não podia escolher diferente. Naquele momento a vida lhe pedia aquela resposta e você não soube responder de outro jeito. Agora, venha, pensa comigo. 43 anos, com os filhos já criados, será que ainda não dá tempo de correr atrás de boa parte desses sonhos que ficaram para trás? Eu vou lhe dizer que mesmo sem conhecer a sua história, eu acredito que você fez, apesar de ter considerado a escolha errada, você fez uma boa opção. Você educou seus filhos, você os criou. Tanto é que não existia infelicidade até então. A infelicidade está sendo de um tempo para cá. E quem sabe seja o momento de você começar a olhar para o tempo que lhe resta e começar a resgatar um pouquinho os sonhos do passado. Ainda dá tempo de fazer a faculdade. Pode ser que você não chegue nem a trabalhar como engenheira, mas dá tempo de fazer algum curso superior agora. Por que não? A gente vê histórias de tantas pessoas que voltaram à faculdade, que tiveram a oportunidade, a primeira oportunidade de faculdade, foram ter aos 50 anos de idade. Eu lá na faculdade de teologia, quantas pessoas que já tinham cruzado o Cabo da Boa Esperança, estavam lá estudando teologia. Isso é importante na vida, Ana. Diminua esta inadequação entre o eu ideal e o eu real. Aquilo que você esperava fazer de você com aquilo que você conseguiu. Não seja injusta. Você não tem como modificar o passado. E pode ser que boa parte da origem desta depressão, desta angústia, esteja justamente na sua incapacidade de olhar para aquele tempo e administrar as escolhas daquela hora com a visão que você pode ter delas hoje. Você sabe que às vezes é muito difícil isso. Isso é um exercício muito difícil, muito complicado. Por quê? Ele é bonito na teoria, mas na hora que você vai viver na prática é muito complicado. Você tem que articular os seus insucessos. Mas veja bem, ao mesmo tempo que é difícil e complicado, nós precisamos entender que só isso nos salva. É só esse momento de lucidez que vai nos ajudar a ter pelo menos condições de dar um passo na direção desta realização. Nós não podemos admitir que uma mulher aos 43 anos venha dizer que vai viver irrealizada para o resto da vida. Não. Esta insatisfação pode ser temporária. Quem sabe você vai descobrir agora, neste momento da sua vida, muitas coisas que você não pôde fazer no passado, mas pode fazer hoje. E correr atrás desse tempo perdido, porque você tem direito, né? É muito bom a gente descobrir o que nós temos direito. Qual é o nosso direito no dia de hoje? A realização pessoal não pode ser negligenciada mesmo. Sabe por quê? Porque a nossa experiência de Deus nos indica o tempo todo para isso. Nos indica o tempo todo esse caminho. Deus nos quer felizes, realizados. E na nossa vida nós precisamos fazer esse esforço o tempo todo
para articular esse desejo de Deus com aquilo que nós podemos fazer. Sabe, Ana, a gente encontra muito pela vida as pessoas frustradas. Hoje nós temos muita frustração no mundo de hoje. Por quê? Porque nós temos um contexto de muitas possibilidades. E aquele filósofo ateu Sartre, Jean-Paul Sartre, francês, ele dizia de maneira muito interessante que a origem das infelicidades e das angústias está justamente nas possibilidades. Quem muito pode, quem tem muitas possibilidades, corre o risco de se infelicitar mais. Pode parecer estranho isso, né? E no mundo em que nós vivemos é assim, tem muita possibilidade o tempo todo. Nós ficamos angustiados demais o tempo todo pelo número de possibilidades que hoje o mundo nos oferece. Saber escolher é sempre um desafio, porque precisa muita maturidade para isso, né? Nós precisamos ter muita maturidade no contexto das nossas escolhas. Precisamos muita maturidade mesmo. Agora, quando eu preciso escolher, quando eu olho para este monte de possibilidades, eu preciso ter clareza de que as minhas escolhas não podem ser contrárias ao meu ser. Eu preciso escolher aquilo que eu sei que está de acordo com o meu ser. O grande problema é que às vezes nós escolhemos o que é contrário ao nosso ser. E é por isso que a gente precisa ter um autoconhecimento, para você saber qual é o seu lugar no mundo. Muitas vezes nós desperdiçamos boa parte da nossa vida estando no lugar errado, vivendo a situação errada. E é muito doloroso quando naquele momento da vida nós precisamos olhar para trás e enxergar, oh meu Deus do céu, eu estava no lugar errado, eu escolhi viver no lugar errado, com as pessoas erradas, eu escolhi o emprego errado, eu escolhi a faculdade errada, e porque não tive coragem de assumir, eu fui levando aquele bolo de irrealizações e de escolhas erradas, e de repente eu precisei abrir a janela da minha vida e descobrir que a paisagem que eu construí não é agradável aos meus olhos. De repente a gente tem que chegar à conclusão de que nós deixamos vazar o nosso sangue no lugar errado. Porque, gente, o cansaço da existência é para todo mundo, ninguém está aliviado. Todos nós temos os conflitos e os dilemas da existência, o tempo todo. Ser o Padre Fábio de Mello não é fácil, ser o Maurício de Assarolo não é fácil, ser a Fran não é fácil, ser a Celina não é fácil. Agora, será mais difícil se eu escolher construir o Padre Fábio de Mello no lugar que não é dele? Se eu insistir em colocar a minha vida nos lugares que não são para a minha realização. Mas aí você pode dizer assim, padre, mas como é que eu vou saber que o lugar é meu? Como é que eu vou saber que eu estou fazendo a coisa certa? Quando você percebe que o seu cansaço, quando o final do dia, está sempre acompanhado daquela boa sensação, eu estou no lugar certo. Eu estou lutando pela causa certa. Estou vivendo esta adequação entre o eu ideal e o eu real. Aquela satisfação, sabe, de você deitar a cabeça no travesseiro e falar, oh meu Deus, como foi bom ter passado tudo que eu passei hoje. Valeu a pena. É a luta. É a luta que vale a pena. Agora, quando você percebe que você vai empurrando os seus dias, empurrando os seus relacionamentos, porque lhe falta coragem de tomar a atitude certa, aí eu sei que é muito mais complicado para quem já está com os laços definitivos, para quem já está nas escolhas definitivas. Eu costumo dizer lá em casa, sobretudo, que muitos problemas lá em casa estão diretamente relacionados a plantios de 30 anos atrás. Aí chega um momento que a pessoa vai colher. Como é que vai colher maçãs se naquela plantio foi semeado limão? Eu não tenho como modificar a semente que foi lançada.